Análise sintática 2, nós estamos vendo o estudo das orações. Esta já é a aula de número 6 e hoje nós veremos mais um tipo de oração subordinada substantiva, a objetiva direta, pessoal. Não está inscrito no canal ainda, então eu tenho um recado para você. Na verdade, tem um pedido. Pedir para que você se inscreva no canal. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Os canais vivem de inscrição, a sua inscrição, portanto, é importante para ajudar o canal. Se já está inscrito, quer ajudar, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente, a mim só resta agradecer. Vamos lá para a aula. Nós já vimos o conceito de oração, já vimos o conceito de subordinada, o conceito de substantiva e hoje veremos por que é objetiva direta. Acredito eu que vocês não terão dificuldade alguma. Sabe por quê? Porque se você sabe o que é um objeto direto, você vai saber o que é uma oração objetiva direta. Uma vez que a estrutura é a mesma, tá? Basicamente a mesma. Uma diferença mínima aí na estrutura. Pois bem, duas estruturas aqui no quadro. Uma estrutura do período simples e uma estrutura do período composto, dá para observar. Ali só tem um verbo e aqui eu tenho dois verbos, período composto, tá? Pois bem, aqui na estrutura do período simples tem só um verbo. Que tipo de verbo que é? Eu já até coloquei verbo transitivo direto, a gente já está careca de fazer essa estrutura aqui, fazer a análise sintática dessa estrutura. Nós já estamos vendo aí o objeto direto faz tempo, né? Quem é que queria? A criança é o sujeito. Que tipo de verbo é? Um verbo transitivo direto. Como é que eu sei? Porque depois vem um objeto direto. Não tem preposição ali, né? Pois bem, aqui embaixo é a mesma coisa. Pode ver que a primeira parte, a criança queria, tá igualzinho lá em cima. A única diferença é que isso tudo aqui, né? Não posso dizer que é um objeto direto, porque tem um verbo ali. Mas funciona como um objeto direto do verbo querer também. Tá lá, ó. Quem quer alguma coisa. Isso aqui é como se fosse um objeto direto tão grande. Mas eu não posso dizer que é um objeto direto, porque tem um verbo. Ah, professor, aqui é um termo da oração, objeto direto. Aqui é uma oração objetiva direta. É oração por quê? Porque tem um verbo. Subordinada por quê? Porque tá subordinada, funciona como objeto direto daquela parte lá, né? É função sintática daquela oração lá. Assim como esse termo é função sintática daquele verbo, tá? Substantivo porque tem um valor substantivo, como a gente já viu, né? E objetiva direta porque isso funciona como objeto direto da primeira oração, que é a oração principal. Não é difícil, eu acho que eu mais me enrolei aqui, mas não é tão difícil assim, é fácil. É como se fosse um objeto direto, porém em forma de oração. Resumindo, tá? Pois bem, pessoal, mais duas estruturas. Eles desejam o quê? Que você seja aprovado, e se que você seja aprovado, é uma oração objetiva direta, porque funciona, né, como um objeto direto daquele verbo desejar. Porém, né, não a oração subordinada substantiva objetiva direta não vai ser introduzida só por um que a gente já viu que é conjunção integrante. As substantivas, em geral, são introduzidas por um que, conjunção integrante. Mas ela pode ser introduzida também por um se, que é o caso dessa aqui embaixo. O policial verificou. Verificou o quê? Né? Se todos estavam armados. Agora eu tenho um se, conjunção integrante, que pode introduzir aí a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aí a gente já começa aqui com as observações. Atenção! Eu tenho aqui um quem e aqui um como. Não são conjunções integrantes. Esse quem ali é um pronome interrogativo. Também está introduzindo aí, pessoal, iniciando uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Sim, as objetivas diretas não são introduzidas só por que, conjunção integrante. Pode ser por um se, conjunção integrante, ou então por um quem, pronome quem, pronome interrogativo, com valor de conjunção integrante, digamos assim. Funciona como uma conjunção integrante, mas é um pronome interrogativo. E, obviamente, não precisa ser necessariamente só o quem. Pode ser um que também, um qual ou um quanto aqui, tá? Pronome interrogativo, mas com valor de conjunção integrante. Como é que eu sei, professor? Percebam, o jornal não disse. Vocês vão se perguntar o quê? Isso tudo aqui funciona como um objeto direto do verbo dizer. Tá? Então prestem atenção nisso. E aqui embaixo eu tenho uma estrutura, porém agora com um como, né?
como é advérbio, advérbio interrogativo. Eu não sei como ela fez isso. A mesma coisa, claro, vai acontecer também com quando, com onde e com o porquê, tá? Então prestem um pouquinho de atenção nessas estruturas aqui. Vocês vão ver mais adiante que não tem como isso aqui ser uma subordinada adverbial. Por quê? Porque falta aquela parte lá, eu não sei o quê. Dá para ver que esse como e esse quem introduzem aí uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Ou seja, pronome e advérbio interrogativo com valor de conjunção integrante, tá? Bastante cuidado que pode acontecer. Só olhar a estrutura e ver se completa aí o sentido do verbo da oração principal, da primeira oração. Vocês vão perceber que é uma subordinada substantiva objetiva direta. E aí, aquele grande problema do aluno que é confundir a subjetiva com a objetiva direta, mas não tem segredo, tá? Já coloquei aqui subjetiva e objetiva direta. Qual é a diferença? Nós vimos que as subjetivas são introduzidas aí, né? Iniciadas por verbos na terceira pessoa e terceira pessoa do singular, ou então na voz passiva, como está aqui, ou senão um verbo impessoal consta aqui, mas enfim, terceira pessoa, né? O verbo vai estar na terceira pessoa do singular. E aí, claro, eu vou fazer análise sintática, como é que vai ficar? Quem é que saiu? Verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui. Quem é que saiu? As pessoas. Qual é? Tá aqui o sujeito de sair é pessoas, como a gente já viu. Qual é? Se tem outro verbo, ele tem que ter não é oração sem sujeito. Qual é o sujeito de comprovar? É toda essa oração, tá na ordem direta. Que as pessoas saíram, comprovou-se, né? Seria a ordem direta. E aqui é a mesma coisa, qual é o sujeito de foi sabotado? É o carro. Qual é o sujeito de foi comprovado? É toda essa estrutura aqui. Enfim, eu não vou encontrar o sujeito ali, porque não tem. Por que não tem? Porque o sujeito é a própria oração, como a gente já viu. E o que vai acontecer aqui na objetiva direta? A mesma coisa, verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui. Qual é o sujeito desse verbo? É pessoas. Qual é o sujeito daquele verbo? Aliás, qual é o sujeito de foi sabotado? Aqui é carro. Agora vamos dar uma olhadinha. Qual é o sujeito de comprovou? Não é isso aqui, porque o sujeito está lá, é Paulo. E aqui é a mesma coisa. Qual é o sujeito de comprovou? Não é isso aqui, porque o sujeito está lá, é ele. Opa, mas então o que é isso aqui? Tá aí. É uma objetiva direta, obviamente. Por quê? Porque isso aqui tudo funciona como objeto direto do verbo comprovar. E aqui é a mesma coisa, funciona como objeto direto do verbo comprovar. Mas o que vocês devem perceber é que na subjetiva vocês não vão encontrar o sujeito aqui. Na objetiva direta vocês encontram, tá ali Paulo e ele, com certeza. Então se não tem sujeito aqui, né, só tem um verbo ali na terceira pessoa, já parem para pensar. O sujeito pode ser outra oração. Façam uma boa análise. Mas não é difícil, é bem fácil, tá? Acredito eu que vocês não venham ter aí grandes dificuldades. A maioria dos alunos não tem. Terminou, é isso mesmo. Vou pedir para que quem não está inscrito no canal que se inscreva. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.